Fala pessoal, GM Evandro aqui e hoje nós vamos para o segundo episódio dessa nova série aqui do canal, que é a série Os Padrões que todo jogador deve conhecer. Recentemente eu comecei aqui com essa série, o episódio 1 foi sobre o canhão de Alekhine, que é um tema bastante típico, né, um padrão típico do meio jogo. E o objetivo dessa série é justamente poder trazer para vocês um conhecimento maior sobre meio jogo. Como vocês já devem ter visto no desafio, uma das principais dúvidas dos jogadores é o que fazer no meio jogo. Talvez essa seja a sua dúvida também, então esse desafio ele é para você. E galera, primeiro agradecer aqui todos vocês, eu vi que vocês gostaram muito do primeiro episódio dessa série, um monte de comentários ali, vocês falando para continuar com a série, então nós vamos continuar aqui com a série. E eu quero pedir para você deixar aí teu comentário nesse vídeo também, se essa série ela é importante para você, se você tá conseguindo aprender com essa série, aprender sobre meio jogo, para que eu possa continuar a fazer esse tipo de conteúdo aqui também para o canal, beleza? Bom, então bora começar aqui falando sobre o segundo padrão aqui da nossa série, né? Então, por que os padrões, né? Porque o xadrez ele tá muito ligado a isso, a padrões que se repetem. Tanto na abertura, quanto no meio jogo, quanto nos finais, na tática, na estratégia. Então aqui a gente vai ver aqueles padrões que mais acontecem na prática. E o segundo padrão aqui da nossa série é o padrão bispo bom e bispo mal. Eu cheguei a comentar isso até na análise do primeiro episódio, quando eu estava falando ali sobre o canhão de Alekhine, analisando a partida do Alekhine, eu citei ali o tema do bispo bom e bispo mal, que poderia até ser um tema para nossa série. E eu vi nos comentários que vocês gostaram dessa ideia, queriam saber um pouco mais sobre esse padrão do meio jogo, e estamos aqui. Bora aprender um pouco sobre esse conceito de bispo bom e bispo mal. Quando a gente aprende a jogar xadrez, a gente aprende que as peças têm um determinado valor, né? Então, trocar um bispo pelo outro é algo que é normal. É uma troca que geralmente vai gerar uma igualdade, assim, né? Trocar um bispo pelo bispo do adversário. Mas acontece quando a gente vai evoluindo no xadrez, a gente percebe que existe um valor relativo das peças. Conforme você vai desenvolvendo as suas peças, vai entrando no meio jogo, as suas peças vão mudando de valor, né? Então pode acontecer de um bispo valer mais do que o outro, dependendo da estrutura de peões, por exemplo. E é aí que surge esse tema do bispo bom e bispo mal. Vai acontecer situações que o seu bispo ele vai ficar muito ativo, que aí é o caso do bispo bom. E vai acontecer casos que o seu bispo ele vai ser tão passivo que ele vai parecer mais um peão. Então ele não vai ter nenhum movimento. Vai virar um peão grande ali na sua partida. E como que acontece isso? Eu vou começar mostrando um exemplo bem simples aqui para você, que é um exemplo que acontece na defesa francesa. Por exemplo, depois de G4, E6, D4, D5, E5, a variante do avanço, C5, C3, cavalo C6, cavalo F3. E se a gente parar para observar essa posição aqui da abertura, surgiu o que a gente chama de uma cadeia de peões. Então essa cadeia de peões com os peões em D4 e E5, E6 e D5, que é típica da defesa francesa. E quando surge essa cadeia de peões, surge também o tema do bispo bom e bispo mal. E para a gente identificar aqui qual que é o bispo bom e qual que é o bispo mal da posição, a gente precisa saber avaliar também a estrutura de peões. Então, vamos ver aqui primeiro do ponto de vista das pretas. Então, o preto ele tem peões centrais em casas brancas. E isso quer dizer que o bispo de C8 das pretas, ele vai ser o bispo mal da posição, porque ele acaba sendo restringido pelos próprios peões centrais. Então, como os peões estão em casas brancas, eles fecham a diagonal do bispo. Você percebe que o bispo ele tem apenas uma casa para ser desenvolvido, né? Uma casa para atacar. E esse aqui é o famoso bispo mal da francesa, né? Tem muita gente que tem um preconceito com a defesa francesa, é justamente por conta desse bispo, que tem muitas posições que ele fica passivo e fica ali preso dentro da própria cadeia de peões. Se você joga a francesa, talvez você já tenha passado por essa situação do seu bispo ficar ali como um peão grande na sua partida, né?
E esse é o caso do bispo da francesa. Então esse é o bispo mau e esse seria o bispo bom aqui das pretas, né? Se a gente observar aqui do ponto de vista das brancas, acontece algo semelhante. Como o branco ele colocou os peões em casas pretas, então o bispo de C1 ele acaba sendo limitado pelos próprios peões. Nesse caso, o bispo ele ainda é um pouco mais ativo do que o bispo de C8, né? Mas ele seria o bispo mau das brancas. E aqui o bispo de F1 é o bispo mais ativo das brancas, né? Esse seria o bispo bom. Então, pensando nisso, aí vem já algumas decisões que o branco ou o preto pode tomar. Por exemplo, para as pretas é interessante trocar o bispo de C8 pelo bispo de F1, trocar o bispo mau. Para o branco seria interessante em muitas posições trocar o bispo de C1 pelo bispo de F8. Então, conhecendo determinados padrões do meio-jogo, você começa a ter planos também do que fazer nas posições. Então, esse aqui é um primeiro exemplo bem simples, só para você entender o que é um bispo bom, o que é um bispo mau. Agora a gente vai para uma posição que foi jogada na partida do Petrosian de brancas, né? Tigran Petrosian, que foi campeão mundial, contra Efim Geller, né? O Geller que foi um jogador muito forte, que inclusive teve score positivo com vários campeões mundiais. O Geller ele não chegou a ser campeão mundial, mas ele ficou entre o top 10 do mundo durante 20 anos, né? Então é um jogador muito forte, é um dos jogadores que eu mais gosto, inclusive. E nessa partida, o Petrosian começou com o lance 1 D4, veio o cavalo F6, cavalo F3 G6, C4 bispo G7, cavalo C3 roque, E4 D6. Aqui o Geller ele jogou uma defesa índia do rei, seguiu bispo E2, E5 e agora D5. E também surge aqui uma cadeia de peões, né, que é uma estrutura bem típica da defesa índia do rei. Essa estrutura aqui com os peões em D5 e E4, E5 e D6. E quando surge aqui essa cadeia de peões, a posição ela está com o centro fechado agora, também vai surgir o tema do bispo bom e bispo mau. Nesse caso, olhando aqui do ponto de vista das pretas, o bispo de G7 ele acabou se tornando um bispo mau, porque ele é limitado pelos peões centrais. E o bispo de C8, como ele tem mais liberdade, ele seria o bispo bom aqui das pretas. E olhando do ponto de vista das brancas, o bispo de E2 ele é um bispo mau, porque ele está sendo limitado pelos próprios peões centrais. E o bispo de C1 ele é o bispo mais ativo, ele é o bispo bom da posição. Então, olha só que interessante a forma que seguiu essa partida. As pretas jogaram cavalo de BD7, roque, cavalo C5, atacando o peão de G4, cavalo D2, A5 para não levar B4, sustentar o cavalo aqui em C5, dama C2. E nesse momento o Geller ele faz um lance que estrategicamente ele é muito forte. E ele só consegue fazer esse lance porque ele entende o conceito do bispo bom e bispo mau, o padrão típico do meio-jogo. Então, sabendo que essa troca dos bispos, trocar o bispo de G7 pelo bispo de C1, é uma troca favorável, o Geller faz um lance bispo H6. Porque assim, ele vai trocar o bispo passivo pelo bispo ativo aqui das brancas. O Petrosian joga cavalo B3 e agora bispo por C1. Se jogar agora, por exemplo, um torre por C1, então o preto ele resolveu o principal problema aqui da posição, que seria o bispo de casas pretas, e o branco ficou com esse bispo passivo aqui em E2, sendo limitado pelos próprios peões centrais. E é uma posição que o preto ele resolveu aqui os problemas da abertura. E na partida depois de bispo C1, o Petrosian ele acabou tomando uma decisão errada aqui, ele jogou cavalo, toma C5, e aí o preto tem a oportunidade de voltar o bispo para H6, e agora o preto ele tem uma vantagem estratégica já, que é a vantagem do par de bispos, que é outro padrão estratégico, de repente pode em algum momento surgir aqui nos episódios da nossa série dos padrões que todo jogador deve conhecer. E aí o preto ele conseguiu uma ótima posição e depois o Geller conseguiu vencer essa partida contra o Petrosian. Bom, agora que você já está entendendo um pouco mais sobre esse padrão do bispo bom e bispo mau, a gente vai aqui para uma próxima partida, que essa partida é um excelente exemplo do quanto a vantagem do bispo bom sobre o bispo mau
ela pode ser importante, pode até vencer uma partida, né? Então, essa partida que eu separei aqui foi a partida jogada pelo Tarrasch de brancas contra o Teitman, né? Tarrasch foi um jogador bem forte ali no início dos anos 90. E nessa partida, as brancas começaram com o lance 1e4, e6, surgiu aqui uma defesa francesa. E essas posições que surgem aqui da francesa, da Índia do Rei, onde surge uma cadeia de peões, uma estrutura assim, de peões um pouco mais fechada, são ótimos exemplos para entender os temas de bispo bom e bispo mau. Então aqui veio o D5, cavalo C3, a variante clássica, cavalo F6, bispo G5, bispo E7 e agora E5. E olha que interessante, aqui vai surgir aquela estrutura típica da defesa francesa e o branco já conseguindo trocar o bispo de casas pretas. Então depois de bispo E7 e dama E7, surge uma posição aqui, uma cadeia de peões em que já foi trocado o bispo mau das brancas pelo bispo bom das pretas. Sobrou só o bispo de casas brancas. E é interessante ver nessa partida como que o Tarrasch ele vai aproveitar essa vantagem. Seguiu aqui dama D2, roque, F4. É um lance bem típico esse, F4, aumentando o controle aqui de E5, já se preparando para uma possível ruptura, F6. Veio C5, uma ruptura típica também. Outro tema estratégico, outro padrão que em algum momento pode chegar aqui nos nossos episódios da série, pode ser cadeias de peões. Essa é uma cadeia de peões muito comum da francesa, onde as pretas vão ficar pressionando aqui a base da cadeia de peões, que é D4. Seguiu então G3. Teria outras opções, como por exemplo tomar em C5, mas aqui o Tarrasch preferiu jogar com G3. E as pretas fazem A6. Bom, tá tudo bem, pode jogar dessa forma. Talvez pensar em F6 direto fosse algo mais ativo. Mas as pretas fazem A6, bispo G2, B5, roque, C por D4, cavalo por D4, cavalo por D4, dama por D4. E aqui é um primeiro momento importante da posição, porque as pretas tinham a chance de ativar o bispo de casas brancas. Então, uma coisa da francesa, que até uma vez o Iago falou isso, que o Iago, para quem não sabe, é um especialista na defesa francesa. O Iago falou uma vez o seguinte, que uma coisa boa da francesa é que você sabe que o bispo é mau, o bispo de C8. Então você já tem um plano, que é melhorar o seu bispo, Então o plano da francesa, ele tá muito claro. E aqui as pretas tinham a oportunidade de melhorar esse bispo, colocar o bispo de C8 para jogar, jogando o lance B4. E, por exemplo, depois que tirar o cavalo, nem tem uma casa tão boa assim para tirar o cavalo, digamos que tire para D1, para ir para E3, as pretas podem fazer A5 para assim ativar esse bispo mau. Então não quer dizer que o bispo de C8 da francesa ele vai ser um bispo mau para sempre. Você pode ativar esse bispo. E aqui o preto ele tinha a sua oportunidade. Só que o Teitman, que estava de brancas, ele fez aqui o lance dama C5. O lance dama C5. Então seguiu aqui dama toma C5, cavalo toma C5 e aqui o lance cavalo E2 com a ideia de poder levar esse cavalo para D4, onde o cavalo ele vai ficar muito bem colocado, Agora uma coisa, pessoal, só corrigindo aqui, que eu falei que essa partida o Tarrasch foi um jogador muito forte no início dos anos 90, Na verdade, essa partida ela foi jogada ali, eu não tô conseguindo ver o ano aqui exatamente, mas na verdade é no início do século 20, tá? Essa partida foi em 1900 e algo ali que foi jogada essa partida, tá? Então é uma partida bem antiga, mas não deixa de ser uma partida instrutiva. Essa partida do Tarrasch, é uma partida clássica e os clássicos, como vocês viram logo já no primeiro exemplo, daqui da nossa série, você consegue aprender muito com esse tipo de partida. E aqui, depois do lance cavalo E2, um lance muito forte do ponto de vista estratégico para levar o cavalo para D4. É a melhor casa para colocar o cavalo nessas estruturas. Sigo então bispo D7, cavalo D4.
É importante fazer esse bloqueio aqui em D4 justamente para não dar chances de ativar o bispo de casas brancas. Então seguiu aqui torre C8, rei F2, também um lance bem forte ativando o rei, porque aqui a gente já está em um final, já tem poucas peças, então o rei ele vai ter um papel muito importante na partida. Rei F2, torre C7, rei E3, seguiu então torre E8, de repente para tentar um lance como F6, mas você vai perceber que o preto ele vai ficar muito passivo nessa posição. E as brancas aos pouquinhos vão melhorando aqui as peças. Então veio o lance torre F2, cavalo B7 e agora bispo F1. O bispo ele não estava assim nada ativo em G2, o branco ele quer melhorar esse bispo com a ideia de bispo F1 levando o bispo para D3. Porque assim o bispo ele vai poder atacar nos dois lados, né? Tanto na ala da dama quanto na ala do rei. Seguiu então cavalo A5, B3, restringindo a atividade do cavalo. H6, bispo D3, cavalo C6. E agora as brancas trocam em C6 e fazem rei D4. Novamente bloqueando aqui pelas casas pretas. E essa aqui seria uma posição para você guardar na sua cabeça, uma posição dos sonhos aqui das brancas. Quando a gente fala da questão do bispo bom contra o bispo mau. O bispo de C6 das pretas, o bispo de casas brancas é uma peça que está muito passiva. E o bispo de D3 é uma peça muito ativa, né? Não tem nenhum peão aqui restringindo a atividade desse bispo. E o bispo de casas brancas das pretas está lá preso atrás da cadeia de peões. Então agora veio o bispo D7, G4, o branco ele vai começar a expandir na ala do rei, ele consegue ir melhorando cada vez mais a posição, vai ganhar espaço agora. Bispo C8, o bispo continua ali passivo, H4, G6. Se o preto ele não faz nada, as brancas vão continuar expandindo aqui com F5, ou então G5 em algum momento, já que existe esse ponto de contato, essa ruptura. Tá aí outro tema. É interessante que ao longo do nosso vídeo aqui, conforme eu vou explicando, vão surgindo ideias para novos temas, porque são padrões que vão surgindo no meio jogo. E assim, no geral, pessoal, o que acontece? Por que é importante conhecer esses padrões? É que quando você vê, por exemplo, um grande mestre jogando uma partida e tomando uma decisão rápida no meio jogo, ele toma essa decisão rápida porque ele conhece muitos padrões, né, que são padrões típicos que vão acontecer no meio jogo. Por isso que é importante você ir conhecendo esses padrões, que aí quando surgir na sua partida, você toma uma decisão mais rápido. Por exemplo, eu devo trocar esse bispo ou não? Você vai lembrar desse padrão aqui, o bispo bom e o bispo mau. Então aqui veio o G6, ele acaba mexendo aqui na ala do rei, isso pode criar mais fraquezas. Veio torre H1, rei G7, H5. A ideia é poder dobrar as torres na coluna H, e assim já surge aqui um tema, né, que é esse peão de H6. Seguiu torre H8, torre de FH2. A posição das pretas é um inferno de jogar, porque é uma posição muito passiva, ele não consegue ativar as torres, não consegue ativar o bispo. É aquela posição que é só sofrimento, né? Só ficar esperando o adversário melhorar as peças. Então chegou aqui G5 do Tarrasch, finalmente ele consegue fazer uma ruptura para abrir a posição. HG5, FG5, torre H5, torre H5, GH5, torre H5, e agora a torre ela pode invadir aqui pela coluna H. Seguiu rei F8, torre H8 cheque, rei E7 e agora G6. Então conforme vai abrindo a posição, as peças das brancas vão conseguindo invadir aqui a posição das pretas. De repente a torre pode até começar a pressionar os peões na ala da dama. Como os peões estão todos aqui em casas brancas, né? Os peões podem ser alvos do bispo de D3. Então lembre desse conceito, sempre deixar os seus peões na casa de cor oposta ao seu bispo. Seguiu aqui FG6, bispo G6 e agora B4. As pretas, esse B4 chegou tarde, o preto ele tenta ativar o bispo aqui de alguma forma, mas depois do lance B4 tem torre H7, rei D8, bispo D3, tocando aqui no peão de A6 e nesse momento as pretas fizeram um lance torre C3, só que torre C3 ele vai levar aqui um torre H8 cheque, rei E7 e as brancas podem atacar o peão de
de B4, né, jogando, por exemplo, um torre B8, quando A5, torre A6 e torre A8, né, para torre por A5, e esses peões na ala da dama eles vão acabar caindo, né? Ele não vai conseguir resistir nessa posição. Então, assim, ele tentou avançar aqui os peões, B4 para tentar ativar o bispo, mas os peões acabam ficando ainda mais vulneráveis, né? Mas era uma posição bem difícil de defender já por conta desse bispo passivo. Se você observar, desde o momento, do primeiro momento que colocou o bispo em D7, o bispo ele não saiu mais daqui, né? O máximo que as pretas fizeram foi voltar o bispo para C8 e depois vir para D7 de novo. Então é um exemplo muito instrutivo dessa luta de bispo bom contra bispo mau. As pretas ficaram numa posição completamente passiva por conta de uma peça mal colocada, né? O bispo ali restringido pelos próprios peões. Então toma bastante cuidado com esse padrão, o bispo bom e bispo mau, avalia sempre para você não ficar com o bispo mau e tentar explorar bem as posições onde você tenha o bispo bom, como o Tarrasch fez nessa partida, beleza? Bom, então é isso aí, pessoal. Nós vamos chegando ao final aqui do segundo episódio da série Os Padrões que todo jogador deve conhecer. Eu espero que você tenha gostado, que você tenha aprendido mais com esse vídeo aqui, com essa nossa aula. Deixa aí nos comentários o que você achou, qual foi o aprendizado que você teve e qual o padrão que você quer ver aqui no nosso terceiro episódio, o próximo episódio da nossa série, beleza? Bom, então é isso, galera. Vamos encerrando por aqui e até a próxima.